Quadriti, hoje a gente tem uma missão, e ela é criar um programa que vai receber dois números de entrada, vai calcular a divisão deles e mostrar o resultado na tela nessa string formatada aqui. E a gente tem que utilizar concatenação. A string formatada, a gente vai escrever resultado, dois pontos, aqui a gente vai colocar o valor do número 1, o valor do número 2 e aqui o resultado. E o resto aqui a gente vai escrever como texto, conforme está aqui descrito. Então, para começar, vamos criar uma variável, uma caixinha chamada de número 1, que a gente vai utilizar para armazenar um número que o usuário vai digitar. Para conseguir o input do usuário, a gente sabe que tem que utilizar o input. E a gente vai passar para o input um texto amigável, orientando que ele tem que passar um número para a gente. Então, digite um número. A gente também sabe que tudo aquilo que o input envia para a gente como resultado vem no formato de texto. E a gente não pode dividir dois textos. Então a gente tem que, antes de armazenar o número na nossa variável, na nossa caixinha, fazer a conversão dele, para que a gente faça a conversão do texto para um número, que no caso aqui vai ser um número com ponto, um número decimal, e aí sim depois a gente pode utilizar esse número ali. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na próxima linha. A gente vai criar uma outra caixinha, uma outra variável, chamada de número 2. E aqui a gente vai armazenar o outro número. Com isso, a gente já tem os nossos dois números, então a gente já pode calcular o nosso resultado, que vai ser a divisão do número 1 pelo número 2. Então, agora só falta a gente printar o resultado na tela. A gente tem que lembrar que a gente tem que utilizar concatenação. Então, a gente quer mostrar os números que o usuário mandou para a gente, o resultado, e a gente vai juntar tudo isso daqui no texto utilizando a concatenação em Python, que é usar esse símbolozinho aqui para juntar mais de um texto e formar um texto único. Então, aquilo que a gente vai fazer aqui vai escrever resultado. Eu vou colocar dois pontos e espaço. E aqui eu quero juntar com o número 1. Então, eu vou escrever número 1. Vou colocar mais aqui um sinal de mais para fazer a concatenação com outro texto. Colocar aqui o símbolo de divisão. Vou colocar aqui o próximo número. Colocar aqui mais uma concatenação com o sinal de igual e o espaço. E também vou colocar aqui o resultado. Então, aquilo que a gente quer nessa linha aqui é obtido por isso daqui, onde a gente tem o texto resultado, a gente está concatenando ele com o número 1, está concatenando com o símbolo de divisão, enfim, o texto aqui que representa o símbolo de divisão, com o número 2, com o sinal de igual e o resultado. Vamos executar esse código para ver o que vai acontecer? Então aqui eu vou pegar o meu código, vou executar, ele vai pedir para mim digitar um número, eu vou digitar o número 10, vai pedir para mim digitar um outro número, o número 5, e olha só, tá dando um erro, tem alguma coisa que não está funcionando aqui. Mas espera aí, a gente não estava só tentando concatenar o texto, por que a gente está tendo esse número aqui? Por que aqui no resultado eu não estou conseguindo juntar aqui esse texto com isso que eu tenho aqui no número 1? Para entender isso, eu vou te mostrar algumas coisas. A gente já aprendeu que quando a gente tem dois textos, como por exemplo o A e o B, a gente faz a junção de tudo isso, utilizando esse símbolozinho aqui, a gente vai ter o resultado que a gente chama de concatenação, a junção dos dois. A mais B é AB. Agora, a gente pode utilizar esse mesmo símbolo quando a gente trabalha com números. E se eu tiver aqui, por exemplo, o número 1 e o número 1, o resultado dessa soma vai ser o valor 2. O que você tem que entender é que o que esse símbolo representa, o que ele significa, vai depender do contexto que você está trabalhando ele. Vai depender do contexto, do tipo de dado que você está trabalhando ele. Se você está trabalhando com um tipo de dado que é uma string, ou seja, um formato textual, essa operação vai ser interpretada pelo Python como a operação de concatenação, que é aquilo que a gente vê aqui. Agora, se você estiver utilizando ela num contexto numérico, ela vai ser interpretada como operação de soma, que é isso que a gente está vendo aqui. Importante lembrar que a maneira como o Python representa texto e número é diferente internamente. E é por isso que a gente tem essas diferenças. O que aconteceu é o seguinte, eu estou tentando juntar aqui um texto como se fosse o texto A com um número. Só que o Python não sabe o que isso significa. Esse símbolo aqui não tem definido dentro dele o que significa juntar um texto com um número. O que ele tem que fazer? Afinal, não faz sentido do ponto de vista do Python a gente tentar fazer essa operação. Então, como ele não sabe o que isso deveria ser, ele simplesmente vai dar um erro e vai falar, olha, você não pode fazer isso, essa operação não é suportada. Para o tipo de dado que você está tentando trabalhar, não está definido o que a gente tem que fazer quando a gente vai tentar
utilizar esse símbolo aqui, somar uma string, um texto, com um número. E é por isso que a gente vê aquilo que a gente chama de type error. Lembra que um tipo de dado ele vai dizer para a gente tanto o que a gente pode fazer quanto a gente não pode fazer. No caso do navio, a gente pode navegar e pode ancorar. Então, aqui, se a gente tenta fazer alguma coisa que não dá para fazer com o navio, como, por exemplo, tentar voar, no nosso programa, isso daqui vai ser traduzido naquilo que a gente chama de type error, error de tipo. A gente está tentando fazer alguma coisa que não foi definida, não existe ainda para o nosso tipo. E é justamente isso que a gente vê. Aqui, se eu executar o código de novo, você vai ver que eu estou tendo um type error, um erro de tipo. Porque para o tipo string aqui, ó, você pode, aqui, ó, can only concatenate string to string, not float. Você pode apenas concatenar string com string, ou seja, texto com texto. Mas calma, que isso daqui tem solução. Para solucionar isso, a gente simplesmente tem que fazer a conversão inversa aqui na linha 12. Aqui, se antes, na linha 9 e 10, a gente converteu o texto para um número, aqui na linha 12, a gente vai fazer o processo inverso. A gente vai converter o número para o texto. E para fazer isso, a gente vai utilizar um outro método chamado de string. Ele vai receber aqui alguma coisa e vai retornar a representação textual disso que a gente está enviando para ele. Então, agora sim, eu vou ter o texto resultado mais o texto representado por esse número 1 aqui. Se eu executar o meu programa agora, aí sim, você vai ver que ele vai mostrar tudo na tela. Porque agora, por mais que quando a gente olhe 10, para nós o 10 texto e o 10 número seja a mesma coisa, para o computador não é. Então, agora sim o Python consegue entender o nosso programa. Agora que a gente já concluiu a primeira parte do nosso exercício, a gente vai para a segunda parte, onde a gente vai ter que reescrever o código utilizando fstrings, que é uma outra maneira que a gente tem de criar strings que são mais fáceis da gente formatar em Python. Primeira coisa que a gente pode notar é que a gente consegue reutilizar grande parte do nosso código. Tudo isso daqui a gente não precisa escrever de novo, porque é a mesma coisa. O que muda é a maneira como a gente vai formatar o resultado final. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser antes copiar essa linha de código aqui e dar um comentário nela. E assim eu vou pegar e vou colar para cá, e aí sim eu vou fazer como que a gente faz com a fstring. Eu vou antes criar a fstring, a string formatada do Python. Para fazer isso, eu vou criar uma string normal e colocar o f na frente. Aí eu vou escrever resultado, 2 pontos, e agora eu vou colocar o número 1. Como eu quero que o número 1 seja interpretado a partir do código, eu quero referenciar a minha variável, eu tenho que colocar essas chaves. E aí sim, eu escrevo o número 1. Agora eu posso colocar aqui fora o meu símbolo de divisão, vou colocar o meu número 2 e vou colocar o sinal de igual e o resultado. Olha só a diferença entre aquilo que a gente tem aqui em cima e aqui embaixo. Como que a string formatada é muito mais fácil da gente ler e entender o que está acontecendo. É muito mais limpo o código. Olha aqui, por exemplo, na linha 12, como a gente teve que colocar esse monte de sinal aqui demais, e isso no nosso contexto dificulta a leitura, porque é muita coisa que a gente tem que assimilar. E aqui não, a gente já consegue ver bem claramente o que é o texto e onde que a gente está referenciando o código e como que ele está sendo utilizado. Então é muito mais fácil da gente ver e perceber isso daqui. Agora, eu quero que você perceba uma coisa. Eu vou executar aqui o código mais uma vez. Eu vou digitar um número, outro número, e aqui a gente já vai executar a linha de número 15. Eu só quero que você perceba que aqui o número 1 e o número 2 e o resultado, eles ainda estão no formato numérico, tá? E para deixar isso ainda mais claro, eu vou colocar mais um print aqui. Vou colocar um print type número 1. E para o número 2, o resultado é a mesma coisa. Então eu vou fazer só para esse primeira variável. Ó, vou executar mais uma vez o meu código. Vou colocar o número 10 e 5. E você vê aqui, ó, classe float. Então, o número 1 que vai ser acessado aqui ainda é um número. Eu quero que você entenda que quando a gente fez a conversão aqui do número 1 aqui para fazer o print, a gente simplesmente mandou a conversão do texto para a nossa função aqui que a gente chamou de print. A gente não alterou o resultado daquilo que a gente tinha armazenado na nossa variável número 1. A gente simplesmente fez uma conversão e falou, converta o texto.
converta um número para texto. A gente não pediu para fazer a alteração do conteúdo que estava armazenado aqui. Então, aqui, a gente ainda tem armazenado um número. O número foi simplesmente colocado aqui, que no caso é o número 10, e esse 10 ele foi convertido para o texto, que representa o número 10. Mas a gente não atualizou o valor da nossa variável. O programa de computador é sempre literal. Se você não mandar atualizar, e para atualizar a gente teria que ter feito o seguinte, escrito número 1 igual a string número 1, aí sim a gente estaria fazendo a alteração do conteúdo dessa variável, coisa que a gente não fez. Então isso significa que a gente só alterou aqui, só fez a conversão, mas não alterou o valor da variável, tá? Por isso que a gente ainda tem o nosso número 1 no formato de número. Só que se eu executar aqui o meu programa, você vai ver que ele não vai dar um erro, que nem deu quando a gente não tinha colocado a conversão aqui de texto, quando a gente estava tentando fazer a concatenação. Isso acontece porque aqui dentro da fstring, o Python ele entende que aquilo que a gente está tentando colocar aqui entre as chaves vai ser interpretado como um formato textual, porque a fstring ela já é uma string, e ele entende que esse símbolozinho aqui que a gente está utilizando, aquilo que a gente passar dentro dele, é para ser interpretado no formato textual. O Python não conseguiu fazer essa conversão automática aqui em cima, justamente porque esse símbolozinho aqui, ele pode ser usado em mais de um contexto. Ele pode ser utilizado com números e ser utilizado também com string. Então ele ficou em dúvida, ele não sabia muito bem como prosseguir naquele contexto, porque para ele era ambíguo. E é por isso que ele deixa para o programador fazer essa decisão, decidir como que ele tem que prosseguir e fazer a conversão manual para deixar tudo bem explícito. Aqui nesse caso, dentro do contexto da fstring, esse símbolo aqui só significa uma coisa, que é que aquilo que você está colocando aqui dentro vai ser interpretado como código. Então não tem ambiguidade para o Python em relação àquilo que você quer. Por isso que ele já vai fazer essa conversão automática do número para o formato textual e mostrar ele na tela, e isso não vai gerar nenhum erro.